Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos felizes porque nós estamos na presença do Pai. E na presença do Pai, sabemos que há farturas de alegria. Irmãos, eu quero dizer para você que está me assistindo que nós precisamos viver mais tempo ou estar mais tempo de joelhos do que em pé. Quando você está de joelho, não tem aquela possibilidade de você cair. Não existe essa possibilidade de você estar caindo. E além de você não cair, você vai crescendo. Espiritualmente você vai crescendo até chegar ao perfeito varão. E a oração, a gente se fala tanto em oração, irmãos, mas não se pratica, como se falando resolvesse o problema. Não, resolve o problema praticando. Se você não pratica, não tem como resolver. Nós sabemos que a oração é o exercício do espírito, é o exercício da alma e o exercício do corpo espiritual. Se nós não nos exercitarmos fazendo exercício periodicamente, diariamente, nós corremos o risco de perder a nossa comunhão com Deus, coisa que nem eu e você quer. Então, quero dizer para você o seguinte: que não há diferença quando nós oramos, mas não existe diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos aqueles que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo? Irmãos, existem dois tipos de salvação, irmãos. Você pode ser salvo de uma bala, você nasceu de novo, né? Salvo de um golpe frio de um ferro, salvo de ser atropelado, salvo de cair de uma moto, salvo ao cair de um andar e não morrer. Então, esse tipo de salvação a gente vê periodicamente ou diariamente. Mas esse tipo de salvação aí não te leva para o céu, certo? Então aqui é o seguinte: todos aqueles que me invocam, você não vai invocar algo que você não crê. Então, se você invoca, é porque você crê em Deus. Aí sim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Certo? E nós sabemos que o crer, ele vem para ouvir. Todo aquele que crê será salvo, ele e a casa dele. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos nos colocar à disposição, tá certo, de orarmos a Deus. Como não há diferença de estado, de pecado, em que o homem é encontrado, então todo mundo necessita de oração. Certo? Todo mundo necessita de oração e da graça de Deus, da graça salvadora de Deus, que os pode abençoar. E nós vamos obter essa graça, irmãos, através da oração. Através dela nós encontramos a graça. Certo, irmãos? E essa graça ela vem como resposta de oração. Então é necessário orar. Então, nesse caso, todos são chamados para orar.
por causa da necessidade vitais. Nós temos uma grande necessidade de vivermos orando. E nós vamos orar, irmãos. Sem oração, não há uma ligação entre você e Deus. A oração é que liga você ao trono da graça. E sua oração, ela só vai ser atendida se for conforme a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos para Deus curar alguém quando Deus não quer. Então não adianta. E como é que nós sabemos que Deus não quer? A cada dia a pessoa vai piorando. Certo? Porque se Deus quisesse curar, Ele não ia permitir aquela pessoa passar mais tempo doente. Ou talvez Ele até fizesse isso pelo merecer dos seus erros, pela semente que Ele plantou e agora está colhendo. Entendemos? Irmãos, é o seguinte, Isaías 55, versículos 6 e 7 diz: buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo. Hoje nós podemos encontrar o Senhor Jesus em qualquer parte, em qualquer lugar, através da oração. Nós encontramos Jesus em qualquer lugar, irmãos. Antigamente não, tinha um sacerdote que ele tinha um encontro com Deus, trazia o que Deus passou para ele e ele passava para o povo. Mas isso, Deus rasgou esse véu lá na cruz do Calvário, quando morreu e ressuscitou, nos dando agora a liberdade de nós mesmos falar com Deus pessoalmente, quando nós quisermos, em qualquer lugar que nós estivermos, Deus está conosco. Entendemos? Clame por Ele enquanto está perto. Primeiro, achá-lo, né? Segundo, está perto. O Senhor hoje Ele está deixando-se achar. Ele se coloca no lugar mais fácil de você achar Ele, tá? Que é através da oração. Entendeu, irmãos? É mais fácil. E diz ainda, irmãos, olha, observe, que o ímpio abandona o seu caminho e procure servir ao Senhor. Procure buscar e você vai encontrar. Mas primeiro você tem que abandonar o seu caminho, que para você ele é perfeito, mas para Deus não há nenhum tipo de perfeição nesse caminho que você está andando agora. Enquanto o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Irmãos, você vai ter que fazer uma série de coisas. Primeiro, você vai buscar enquanto acha. Segundo, você vai clamar enquanto ele está por perto. Terceiro, você vai abandonar o seu caminho, né? Quarto, o homem mau abandona os seus pensamentos. Depois que você abandonar tudo isso, aí a Bíblia diz: volte-se para o nosso Deus. Voltar, quer dizer, você foi e agora você saiu da presença dele e agora estão pedindo para você voltar, certo? Volte para o Senhor, para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor é bom para perdoar e ele dá, irmãos, com alegria o perdão, mas é através da oração. Entendeu, irmãos? É através da oração. Assim como a impiedade ela é universal, porque muitos são ímpios e essa impiedade ela é universal, né? O perdão também é uma necessidade, irmãos, de todos. Assim todos devem buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Irmãos, a oração ela pertence a todo mundo. Todo mundo pode orar.
porque todos são remidos em Cristo. Você sabia que é um privilégio que todos os homens possam orar, irmãos? O maior privilégio de um ser humano hoje é poder orar. É o maior privilégio, porque ele orando, ele está conversando com Deus. E enquanto ele está conversando com Deus, ele não vai ter tempo para conversar com mais ninguém, a não ser com Deus. Entendeu, irmãos? Então, é um privilégio muito grande, irmãos. Tá? Mas não menos do que uma tarefa sagrada, que é clamar a Deus. Além de ser, irmãos, um privilégio, é uma tarefa sagrada que nós devemos pôr em prática. Amém, irmãos? Que nós devemos pôr em prática. Irmãos. Nenhum pecador, ele é excluído do local da misericórdia. Não. Quando você pensa que não existe misericórdia para aquele homem, existe sim, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela é de quê? De geração em geração. Certo? Todos são bem-vindos a que se aproxime do trono da graça e com todas as suas necessidades. Quais são elas? E aflições, pecados e fardos. Você pode se aproximar do Senhor Jesus, irmãos, com as suas necessidades, porque, na verdade, o homem ele só se aproxima de Deus na diversidade, na necessidade, na aflição, na dor, e quando o fardo está muito pesado. Aí ele se aproxima de Deus. Se não for assim, ele não vem. Tá, irmãos? Venha todos, venha. Pode vir você, pecador. Todas as coisas de Cristo estarão dispostas agora. É interessante notar, irmãos, que sempre que um pobre pecador volta os olhos para Deus, você sabe o que acontece? E outra coisa, pode ser qualquer pobre pecador, irmãos. Toda vez que ele faz isso, não importa onde ele está ou qual é a sua cultura e pecado, o importante é ele se aproximar. Você sabe o que acontece? Os olhos do Senhor estão sobre eles e os seus ouvidos abertos às suas orações. Basta o pobre pecador, tá certo, voltar-se para Deus, não importando nada. Aí as suas orações serão atendidas. Entendemos? Graças a Deus que nós podemos orar em qualquer lugar, mas existe lugar, irmãos, que não é adequado para a gente orar, mas você pode orar em qualquer lugar, pois Deus está acessível a qualquer região ou circunstância. Deus está acessível. Acessível é aquilo que você pode alcançar. Deus está acessível em qualquer região ou situação, tá? Ou circunstâncias. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, em tudo, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Mãos santas é o que, irmãos? Mãos que não derramaram sangue. Mãos que não foram usadas para agredir alguém. Então, é mãos santas e outra coisa, irmãos, sem ira e sem discussão. Entendeu? Você precisa levantar as suas mãos, mas ela precisa ser santa, sem ira e sem discussão. Nem o lugar da terra, irmãos, é tão distante. Irmãos, nem o lugar da terra é distante demais de Deus para alcançar o céu. Nada, irmãos, é tão remoto que Deus não possa ver e ouvir alguém que olha em direção e busca a sua face. Interessante. Irmãos, Deus está sempre presente nas suas orações.